Olá, pessoal! Dentro da segunda lei de Mendel, nós devemos considerar as proporções fenotípicas, tá? Essas proporções são o quê? Estão relacionadas aos tipos, né, as características que são expressas, né, ao fenótipo. A proporção aí mais famosa de todas, né, é a proporção que Mendel conseguiu através do cruzamento aí das ervilhas com características, né, levando em consideração as características cor da semente e forma da semente, tá? E a proporção que ele atingiu que ele conseguiu foi a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Tá? Por que é esse valor aqui? Essa proporção, né, se vocês somarem aqui, vocês vão encontrar 16 possibilidades, tá? 16 possibilidades de fenótipos, tá? E esse número aqui, 16, indica que nós estamos trabalhando com 2 genes diferentes, tá? Então, sempre que eu considero 2 genes em cromossomos diferentes, se eu cruzar os dois indivíduos que são duplo heterozigotos, eu atinjo aí um máximo de 16 possibilidades de genótipos diferentes, ok? Vamos verificar, então, aqui essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1, tá? Esse 9 aqui, ó, indica que o indivíduo, tá? Que esse 9 aqui é relacionado, melhor dizendo, aos indivíduos que têm um alelo dominante em cada um dos genes, em cada um dos pares de genes. Então, vou escrever isso aqui embaixo, tá? Então, esse 9 ali, ó, indica os indivíduos que têm pelo menos um dominante para a cor e um dominante para a forma da semente. Vamos identificar esses indivíduos aqui, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos, ok? Agora, o número 3 ali, ó, os dois 3, né, identificam indivíduos que têm pelo menos um dominante em um dos pares de genes, tá? Tem um dominante apenas em um dos pares de genes. Vamos identificar que primeiro esse, ó, que tem o gene dominante para a cor. 1, 2, 3, ok? Esse segundo aqui, ó, que tem recessivos para a cor, mas um dominante para forma da semente. 1, 2, 3. E o número 1 está relacionado ao fenótipo que é duplo recessivo, tá? Duplo homozigoto recessivo, que é esse carinha aqui. Ok? Então, essa proporção é uma proporção fenotípica, tá? E no caso da lei de Mendel, da segunda lei de Mendel, como nós consideramos 2 pares de alelos, nós vamos considerar sempre aí um número máximo de 16 possibilidades. Então, esse 9 aqui é 9 em 16 possibilidades, 3 em 16, 3 em 16, 1 em 16 possibilidades. Mas essa proporção ela não é fixa e é nisso que eu quero que vocês tenham atenção. É mais importante vocês saberem encontrar essa proporção do que decorarem a proporção, ok? Por quê? Porque ela não é fixa. Então, vamos ver aqui um segundo caso que também está relacionado à segunda lei de Mendel, porque eu trabalho com 2 pares de alelos dois pares de genes que estão em cromossomos diferentes, mas que não apresentam o caso de proporção 9 para 3 para 3 para 1. É o caso de epistasia dominante das galinhas. Inclusive, na aula de epistasia, eu falei sobre a cor da plumagem das galinhas, que é determinada por 2 pares de alelos. O par de alelo gene C, né, o par de alelo C, e o par de alelo I, em que o I dominante interrompe a expressão do C, sendo que o C, quando é dominante, determina a coloração e o C, quando é recessivo, não determina coloração, tá? Então, se eu olhar aqui, ó, vamos encontrar aqui quais galinhas que são
brancas. Quais galinhas que são brancas, ok? Eu tenho essa galinha, ela é branca, porque mesmo tendo o alelo dominante para coloração, o I impede a expressão desse alelo. Então, eu tenho duas galinhas brancas. Vamos basear naquele caso, tá? Quantas são brancas e que tem os dois alelos dominantes? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 galinhas que são brancas porque tem os dois alelos, porque tem o alelo dominante e também tem que são brancas por ter o alelo dominante I, mas elas têm o alelo dominante para coloração. Quantas galinhas são brancas dessa forma? Eu tenho essa não, né? Tem aqui 1, 2, 3 também. Quantas são brancas? Porque não tem o alelo dominante Cisão. Tem aqui uma. Tenho uma. Tá? Aquela ali ela é branca porque ela não tem o alelo dominante para coloração. Tá? Então, eu tenho um total de 9 mais 3, 12, mais 1, 13 galinhas brancas, ok? Então, eu tenho 13 galinhas brancas. E quantas que são coloridas? Eu tenho aqui, ó, vou colocar de amarelo, marcar de amarelo. 1, 2, 3 galinhas coloridas, tá? Elas têm o primeiro alelo dominante e o primeiro par de alelos com um alelo dominante e o segundo par de alelos recessivos. Então, essa galinha aqui é colorida. Então, a proporção aqui é igual a 13 galinhas brancas para 3 coloridas. Viram como é que é diferente? A proporção, gente, ela é fenotípica, tá? Aqui, ó, dá a impressão, se eu olhar para o genótipo, que a proporção é a mesma, 9 para 3 para 3 para 1. Mas não, a proporção ela é fenotípica. Então, nesse caso aqui, ela é de 13 para 3, ok? Então, é isso que eu quero que vocês observem. As proporções podem mudar de acordo com os casos que forem apresentados, ok? Um abraço para vocês. Se tiverem alguma dúvida, enviem para mim através do site. Deixa eu escrever aqui para vocês. Quadro.com.br. Um abraço e até a próxima aula.